Olá, meu aluno, minha aluna. Nesta aula nós veremos como encontrar autovalores e autovetores. Eu começo com a história do assunto. Em 1781, o astrônomo Herschel estava observando o céu. Aqui eu tenho umas estrelas, aqui um objeto. Outra noite, o astrônomo foi lá, apontou o seu telescópio para a mesma região do céu e o objeto estava em outra posição. Mais uma noite, o objeto estava em outra posição. O que é que o Herschel pensou? Olha só, acabei de descobrir um novo cometa. Só que, observando a órbita daquele objeto por mais 2 anos, ele e outros astrônomos concluíram o seguinte: não era um cometa, era um novo planeta. Foi aí que surgiu Urano. Então, Urano foi descoberto porque alguém estava apontando um telescópio para o céu e viu o objeto se movendo. Muitos astrônomos ali dos anos 1700, 1800 começaram a melhorar as suas técnicas de observação com telescópios melhores e também as contas. Foi surgindo uma matemática mais potente para analisar as órbitas de planetas, de cometas, de asteroides. Nesse contexto aí, em 1829, o Cauchy publicou um trabalho matemático sobre movimentos dos planetas. Então foram surgindo técnicas melhores para estudar o assunto. Eu fui lá, peguei o artigo e o que me interessa é o que está aqui. Tá, você ainda não sabe o que eu tenho aqui, mas é isso o conteúdo desta aula. Depois eu volto e explico. Eu vou continuar a história. Então aí apareceu o trabalho do Cauchy em 1829. Em 1845, Leverrier, um astrônomo, estava observando a órbita de Urano. E ele percebeu que aquela órbita estava com algum problema. Leverrier escreveu um livro sobre o assunto. Eu fui lá e peguei o livro. O que eu vou mostrar agora é genial. Não existe outra palavra para descrever. O livro do Leverrier tem umas 250 páginas de contas. Isso aqui são tudo contas analisando a órbita de Urano. Então imagina o trabalho de fazer tudo isso numa época em que não havia calculadora, muito menos computador. Olha só a trabalheira. Qual é a conclusão do trabalho do Leverrier? A de que Urano tinha aquela órbita esquisita porque existia um planeta com uma órbita mais exterior. O planeta Netuno, ele foi previsto matematicamente. E ainda, além de o Leverrier falar, olha, existe outro planeta, as contas dele são assim, ó. Ele disse para os astrônomos: se vocês apontarem o telescópio para esta região do céu, vão encontrar o planeta. E não deu outra. Um tempo depois foram lá e acharam Netuno. Netuno foi descoberto primeiro através da matemática e depois pela observação. O próprio Leverrier começou a analisar planeta por planeta. E em Mercúrio, ele também encontrou problema na órbita. Aqui eu tenho o Sol. Aqui eu tenho M de Mercúrio. E Leverrier disse o seguinte, olha só. A órbita de Mercúrio também tem um problema. Tem um planeta aqui. O famoso Vulcano. Opa, errei aqui.
vulcano. Os astrônomos começaram a procurar vulcano e não achavam de jeito nenhum. Procuravam e nada do vulcano. A história ficou assim. É que, na verdade, o problema na órbita de Mercúrio só foi resolvido lá com a teoria da relatividade geral do Einstein. Então foi só com Einstein que deu para entender o problema da órbita de Mercúrio. Mas o vulcano ficou ainda bem famoso. Na ficção científica, Vulcano é o planeta em que nasceu o Dr. Spock, lá do Star Trek. Então aquele cumprimento com a mão naquela posição é um cumprimento dos habitantes de Vulcano, esse planeta que não existe, mas que o Le Verrier pensou que existisse. Então aí está o contexto que vai de Urano até Netuno, e nesse caminho foi surgindo uma nova matemática. Por exemplo, esse trabalho do Cauchy, que é o conteúdo desta aula. Então agora vamos tentar entender o que é que eu tenho aqui. Então agora eu vou mostrar como é que se procuram autovalores e autovetores. Mas antes disso, aproveita e já deixa um like aí no vídeo se você gostou da história. E também inscreva-se no canal, isso ajuda o projeto a crescer. Tá, nós já vimos a definição de autovalor e de autovetor. Então aqui eu vou ler meio que rápido, dar uma explicada assim, porque isso aqui foi em outra aula. Seja A uma matriz quadrada. Dizemos que V, um vetor não nulo, é um autovetor daquela matriz A se existe um número lambda tal que A vezes V é igual a lambda V. Ou seja, pega uma matriz quadrada, pega um vetor que não é o vetor nulo, multiplica esses dois. Se der um múltiplo daquele vetor, ele é um autovetor. E esse número que aparece aqui, ó, é o autovalor. Nesse caso, lambda é o autovalor de A associado a V. Tá, isso nós já sabíamos. O meu interesse é como é que se procuram os autovalores e autovetores. O meu exemplo é, quais os autovalores e autovetores desta matriz aqui? Tá, para procurar os autovalores, nós vamos calcular um determinante. É o determinante de A menos lambda I igual a zero. É assim, ó. 1, 3, 2, 2. 1, 3, 2, 2. Repetir a matriz, só que agora eu estou calculando um determinante. E eu ainda vou tirar, vou até botar em outra cor aqui, para deixar em destaque. Eu vou tirar lambda da diagonal principal. É um determinante e ele é igual a zero. Você vai pegar a matriz e vai montar um determinante no qual você tira lambda da diagonal principal. Isso é o que se chama de determinante de A menos lambda I igual a zero. Tenho aqui um determinante 2 por 2. Então é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Tá, agora vem umas continhas, eu vou distribuir, passar a limpo. Coisa de rotina. 1 vezes 2 que dá 2, 1 vezes menos lambda menos lambda vezes 2 menos 2 lambda, menos lambda com menos lambda, mais lambda ao quadrado, ainda tem aquele menos 6 ali. Passando a limpo, lambda ao quadrado, menos 3 lambdas, menos 4 igual a zero. Tem que achar as raízes desse polinômio. Esse polinômio tem um nome. Ele se chama polinômio característico. Os autovalores de uma matriz são as raízes de um polinômio. Este polinômio aqui, ó, o lambda ao quadrado, menos 3 lambda, menos 4. Então aqui eu tenho a equação característica. Quando eu igualo a zero, é a equação característica. E o polinômio
É isso que está aqui. Isso aqui é o polinômio característico. As raízes dele são os autovalores da matriz. Tá, tem que procurar. Aqui eu faço por soma e produto. Eu já escolhi uns números agradáveis. Dá menos 1 e 4. Produto menos 4 e soma mais 3. Aqui a soma aparece com o sinal trocado. A conta para encontrar autovalores é um certo determinante. E isso aqui que aparece aqui, agora você vai mais ou menos entender o que eu tenho lá em cima. Não está bem igual, mas é o mesmo assunto. Aqui, ó, o Cauchy estava subtraindo o S, ele chamava de S, na diagonal principal. Então, não é bem no formato que nós estamos vendo, é a notação da época. Mas é o assunto que estamos vendo. Então, é aqui que ele aparece pela primeira vez, naquele trabalho do Cauchy de 1829. Próxima pergunta. Como é que se procuram os autovetores? Vou começar com o lambda igual a menos 1. Tem que fazer para o menos 1 e para o 4. Agora nós teremos um sistema linear homogêneo. Tem uma matriz que é A menos lambda I. V é o que eu estou procurando. E aqui eu tenho o vetor nulo. Então é o seguinte. 1, 3, 2, 2. 1, 3, 2, 2. E agora é menos o lambda. E o lambda é menos 1. Menos aqui e o lambda é menos 1. Só que isso aqui agora é um sistema linear homogêneo. Então, no lugar do lambda, eu vou lá e coloco o lambda que eu achei. Só que é um sistema homogêneo. Eu vou passar a limpo isso aqui. Vai ficar 2, 2, 3 e 3. 0 e 0. Tá. Tem que escalonar. O que eu posso fazer aqui? A linha 1 vai receber a linha 1 dividido por 2. E a linha 2 vai receber a linha 2 dividido por 3. Isso me deixa assim, ó, com 1, 1 e 0, 1, 1 e 0. Dei uma simplificada ali, eu estou apenas escalonando. Agora, a linha 2 vai receber menos a linha 1 mais a linha 2. 1, 1 e 0. O menos 1 mais 1 vai dar o 0, que é o que eu quero, né, do processo do escalonamento. Menos 1 mais 1 deu 0 aqui também e 0 aqui. Escalonei. O que é que eu tenho aqui? Pivô e variável livre. Pivô na primeira coluna, variável livre na segunda coluna. Eu estou atrás de um autovetor x e y. Y é variável livre? Então eu coloco o y ali. Tá, e o x? O x eu tiro da primeira linha. Aquele 1, 1, 0 significa 1x mais 1y igual a 0. Ou seja, o x é igual a menos y. Vem para cá o menos y. Para encerrar, eu vou agora encontrar de fato um autovetor associado a lambda igual a menos 1. Você vai escolher um número qualquer para o y, só não vale o 0, porque autovetor é vetor não nulo. Eu vou escolher y igual a 1, porque me deu vontade. É o número que você quiser, só não vale o 0. Então, menos 1 e 1 é um autovetor da matriz A associado ao autovalor lambda igual a menos 1. Agora vem a conta para o outro autovalor, o 4. Agora para lambda igual a 4. Tá, como é que é o processo mesmo? É um sistema linear homogêneo. O A menos lambda IV igual a 0. Você vai pegar isso aqui, colocar o 4 no lugar do lambda.
Só que agora é um sistema linear homogêneo. 1, 3, 2, 2. Esse aqui é mais rápido. 1, 3, 2, 2. Tem que tirar o lambda. E o lambda vale 4 na diagonal principal. 0, 0 aqui. Vou passar a limpo. Vai dar menos 3, 2, 3, menos 2, 0 e 0. Aqui está. Eu posso simplesmente somar aqui, ó. A linha 2 vai receber a linha 1 mais a linha 2. Então, isso já dá direto a solução. Menos 3 e 2, 0. 0, 0 e 0. O que é que eu tenho aqui? Pivô na primeira coluna, variável livre na segunda coluna. Eu estou procurando um autovetor xy. Y é variável livre? Então, coloca aqui o y. E o x eu tiro do menos 3, 2 e 0. É menos 3x mais 2y igual a 0. Estou procurando o x. Menos 3x igual a menos 2y. X deu 2 terços do y, que vem para cá. 2 terços do y. O que é que você vai fazer agora? Escolher um valor qualquer para o y. Só não vale o 0. Eu vou escolher o 3, só para cortar aquela fração ali. 2 terços vezes 3 fica só o 2. 2 aqui, eu escolhi o y igual a 3. Aqui está um autovetor da matriz A associado ao alto valor lambda igual a 4. Bom, falta uma pergunta bem razoável aqui, que é o seguinte: por que é que vale isso? Você tem que notar que eu saí fazendo as contas, mas por que é que tem que fazer esse sistema? Por que é que tem que calcular este determinante? Isso aí eu mostro em outra aula. Aproveita e coloca ali nos comentários se você achou interessante essa história que começou de Urano e foi até Netuno, e no meio desse caminho surgiu a matéria que nós vimos. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. Falta, por exemplo, saber por que é que valem essas coisas. Aqui eu saí fazendo contas. E é isso daí.